Então, estimado Vidal Lon Filho, estimado, você é um privilegiado, hein? Nasceu em 66 em Santo Amaro da Empresa. Em Santo Amaro, Isso mesmo. da Imperatriz, ano da Copa do Mundo de Futebol na Inglaterra. Isso já é um privilégio, né? Época ainda de Pelé, o maior de todos. Obrigado por ter vindo na boca do povo, estimado. Obrigado pelo convite. Te confesso que em 66 eu não lembro dessa época dessa Copa, Claro. porque realmente Não eu tem nasci como, nesse né? ano, mas eu nasci em 66 em Santo Amaro da Imperatriz. E aí a origem do nome da empresa. Supermercado Imperatriz. Estimado, e a história do Vidal? Depois nós vamos falar da empresa. Primeiro a história do Vidal, que nasceu lá em 66. A minha história do ok. Vidal, depois da família e depois da empresa Supermercados Imperatriz. Vou falar um pouquinho da minha história. Eu, com 8 anos, meu pai montou a primeira loja, uma pequena loja em Santo Amaro da Imperatriz, com apenas 100 metros quadrados, já denominado supermercado. Pioneiro na Já cidade. tinha o nome de supermercado. Já supermercado. Não existia até então na cidade esse processo de vendas self-service. Tinha muito o armazém de balcão. De comércio secos e molhados. Exatamente. Então já foi pioneiro nessa época, 1974. Então eu estava com 8 anos na época e com 12 anos eu lembro que existia na frente dessa supermercado uma banca de frutas e verduras que o meu irmão, acima da minha idade, o João Batista, cuidava, e eu passei a cuidar da banca de revistas, que também ficava em frente ao supermercado, com 12 anos. E por isso que hoje eu gosto tanto de ler revistas aí, porque peguei o gosto pela leitura nessa época. Então você começou a trabalhar muito jovem. Quando na época se podia trabalhar, porque hoje diz que não pode trabalhar, tem que ter 14, 16, não sei quanto, hoje não pode trabalhar, gurizada. Não pode, a lei não permite, permite, né? Mas por alguns motivos que não diz respeito ao processo de uma empresa familiar. E antigamente, acredito que ainda hoje exista, essa questão de uma família com um número grande de filhos, e que todos têm que ajudar um pouco em casa. E talvez no meu caso, na época, porque meu pai tinha 11 filhos. Talvez ele tirava um pouco de casa para incomodar menos a mãe e levava então um pouco para a loja para ajudar lá. Então o processo foi um processo normal, crescente. Os filhos iam crescendo e iam entrando na empresa. Na empresa, né? E uma coisa, claro, 11 filhos lá, na década de 60, 70, é evidente que não tinha televisão. Se tinha, poucos tinham o aparelho de televisão. Evidentemente que se não tem isso, o Fuque era maior. Daí também, também veio esse monte de irmãos aí. Verdade. Né? Mas sabe que eu lembro que depois de ter comprado a televisão, vieram mais 4 irmãos. Depois? Então quer dizer que não atrapalhava muito. Não atrapalhava muito, a TV desligava e o pau comia. Essa que é a verdade. Estimado, e a história da família, seu pai, sua mãe, seu pai já falecido há muitos anos, você vai contar um pouquinho dessa história, de saudosa memória, mas foi talvez ele o visionário de tudo, junto com a sua mãe, né? Correto. Meu pai iniciou todo o processo, toda a ideia inicial do supermercado e implantação. Ele trabalhava com atacado, né? Até antes disso, o início dele, ele vem de um início um pouco mais sofrido ainda, que ele começou a fazer entregas e vendas de atacado com a carroça de cavalos, vindo de Santo Amaro da Imperatriz até o Planalto Serrano, Lages, trazendo açúcar mascavo, cachaça. Então, antes de surgir o supermercado, Antes, aquele bem pequenininho antes. supermercado lá em Santo Amaro. Eu não era nem nascido ainda. Ele fazia esse trajeto de carroça. De carroça. A mãe conta isso, que eram 15 dias de viagem, então todo o processo de ida, a venda, e levava de Lages para Santo Amaro farinha de trigo que era produzida em Lages. Então tinha todo um processo de venda já nessa época, década de 50. Era muita troca de mercadorias também, né? Era, o famoso escambo, né? É. Tinha o escambo. E nessa época, então, foi o início dele. Logo após, ele conseguiu comprar o seu primeiro caminhãozinho e continuou fazendo atacado na região da Grande Florianópolis, né? E vinha para a Serra também, até Lages de caminhão. E aí, em 1974, ele resolveu colocar sua primeira loja na cidade. E uma pequena loja de 100 metros quadrados apenas, e já com esse conceito, então isso que é importante, o conceito de self-service, de supermercado, que não existia ainda. E ali começou, então começou a história com meu pai e a minha mãe, que é uma grande guerreira junto com ele.
Mas que visão fantástica que ele teve de colocar um supermercado que não existia em Santo Amaro, né? Não. Talvez só Florianópolis, que era a capital do estado. Já existia em Florianópolis, e lembro bem que chamava-se Supermercado A Soberana. Era um supermercado da família, de uma família tradicional de Florianópolis, que foi para a indústria. E logo depois o pai do proprietário dessa empresa acabou falecendo e a empresa acabou. De supermercado. Mas nós, naquela época, não tinha ainda. Então, vamos dizer assim, da grande Florianópolis, a empresa Long Supermercados Imperatriz deve ser uma das mais tradicionais em termos de supermercado. É a mais e antiga. Família É a mais ser, antiga. né? É a mais antiga da grande Florianópolis. Então, 41 anos no mercado, né? Então, é a mais antiga, não tem mais nenhuma outra empresa. Né? Temos outras empresas no estado, sim, mais antigas. Mais antigas, mas não... na grande Florianópolis, não. É o que eu estava... Me caiu a ficha, deve ser a mais pioneira em termos de supermercado. E depois tinha a Soberana se foi, acabou, e vocês foram os precursores. E o berço de tudo na estimada cidade de Santo Amaro. Como está Santo Amaro da Imperatriz? Porque lá é a sede principal, né? Vocês têm toda a distribuição de mercadoria, tudo lá, né? Hoje está no município de Palhoça. Palhoça já. O nosso Central de Distribuição está no município de Palhoça, mas muito próximo à divisa de Santo Amaro. E a nossa primeira loja, a matriz, está em Santo Amaro, então tem uma história na cidade. Esta nova loja que foi construída na mesma área onde existia a primeira loja, foi construída a nova loja, e na frente da loja existe uma homenagem ao pai, que é uma estátua dele, sentado no banco, olhando para a loja, como se estivesse olhando para a empresa e para as demais lojas da empresa. Então, ali foi uma homenagem que a gente fez, que a gente fala até hoje que é muito bom ver as pessoas sentando ao lado dele, da estátua, e brincando e conversando, que era uma coisa que ele gostava de fazer. Agora, foi novo embora? Foi muito novo, muito novo. 55 anos. Novo demais. A empresa estava na crescente? Estava com 11 anos de empresa. E sabe que tem uma história bem interessante nessa questão da ida do meu pai. Ele falava, tinha algumas coisas que ele falava que ficou marcado e que aconteceram. Primeiramente porque ele tinha 11 filhos. E os amigos perguntavam quando é que ele ia parar para descansar um pouco, trabalhava demais. E ele dizia que quando ele tivesse 11 lojas, uma para cada filho, ele iria descansar. E ele faleceu exatamente no dia da 11ª loja. Da 11ª loja? Que então, coincidência. Ele faleceu no dia que ele deixou pronta, a 11ª loja inauguraria no outro dia, e ele deixou pronta, não inaugurou, deixou pronta apenas. Enfim, ele finalizou, e isso marca, porque ele parece que isso já vinha, estava marcado para acontecer. Então, ele dizia muito isso, certamente dizia, não de uma forma que estava querendo acertar na história, mas aconteceu. E a mamãe está na empresa? Porque sempre tem alguém por trás. Eu sempre digo, atrás de um grande homem não é uma grande mulher, ela sempre está do lado, lá atrás. E hoje eu diria que à frente. À frente hoje? À frente, porque na realidade a mãe não está mais envolvida diretamente com a operação, a mãe está com 85 anos, mas extremamente lúcida e se for preciso puxar a orelha de algum filho, vai puxa a orelha. Chama atenção. Chama atenção, não tenha dúvida. Com referência a tudo, a empresa, a família. E os filhos também têm todo o carinho por elas. É o nosso xodó hoje, então não existe muito se incomodá-la. Vocês moram tudo na região da Grande Florianópolis? Na Grande Florianópolis, isso mesmo. Todos envolvidos com a empresa? Não, dos 11 não. Dos 11, meu pai faleceu em 1985. Acredito que tenha sido em 1989, 90. 5 irmãos, que já não... 3 irmãs que não faziam parte da operação, eram apenas sócias, porque passaram a ser sócias com o falecimento do meu pai. E outros 2 irmãos mais velhos também, que não tinham interesse em continuar, saíram com alguma empresa do grupo, montaram a sua empresa. E ficou então, na sociedade, o Tiago, que é o 2º irmão mais velho, e depois os 5 mais novos. Os 5 mais novos? O 2º mais velho e os 5 mais novos que tocam a empresa hoje? Que tocamos a empresa hoje, Então, a idade média, quando nós assumimos como sócios, era de 17 anos. A idade média dos irmãos. Que tinha com 27 e tinha com 10. Como é que é administrar essa empresa familiar? Porque a gente sabe que nós temos na nossa região muitas empresas familiares.
e que muitas estão fazendo sucesso até hoje. Um exemplo, está aqui, o frigorífico Pamplona, o qual vocês são clientes, né, do Pamplona. E o Pamplona, olha só, agora veio uma história que eu sou obrigado até a fazer essa colocação que eu acho que é importante. Já falecido também, Lauro Pamplona. Sim. Sua esposa, Dona Ana, também já falecida, mas os filhos estão aí tocando. Também fazia o comércio de venda de carnes, porco, gado, vindo de agronômica, aqui do Mosquitinho, aqui da Grope, com a carrocinha para fazer a feirinha aqui, vendendo aqui. Começou assim, um abatedor lá na agronômica, de suínos, de gado, começou assim a empresa que hoje tem, sei lá, 60, 70 anos, e uma empresa de sucesso no mundo afora. É um exemplo muito parecido com o da família de vocês. O teu pai fazia aquilo de carroça até Lages. As dificuldades antigamente eram muito parecidas, né? Você conseguir fazer com que a sua empresa cresça, existia muita dificuldade, falta de produtos, principalmente, não existia essa oferta tão grande que existe hoje, mas com certeza é uma história de sucesso e que está vinculada realmente a uma palavra que se chama respeito. 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 Isso, eu diria que, você me fez a pergunta como é que é a empresa familiar. É muito fácil quando existe essa palavra respeito. Respeito, né? O respeito. E eu diria que mais fácil ainda é quando existe o berço. Então nós temos o mesmo berço. Vem do berço, vocês têm berço, Vem de berço, né? Vem de berço. A educação nossa foi pautada nessa forma. Respeito aos irmãos e respeito à família. E aí, por consequência, você acaba respeitando a todos. E esse pessoal mais antigo tem, além do berço, que eu acho que é uma coisa importante, claro que é importante, mas também a simplicidade, né? A simplicidade eu vejo como sucesso sempre. A pessoa tem que ser simples, não tem que ter frescura. Você sabe que a simplicidade é importante, mas o que existe muito problema em empresa familiar, muitas vezes, é o fato de o pai ser centralizador. E no momento que ele faz falta, ninguém sabe andar com as próprias pernas. Exatamente. Né? Ele delegou para vocês, né? E o pai tinha esse processo realmente. Meu pai delegava, ele não centralizava. Ele fazia questão de que os filhos estivessem na empresa e assumissem a função na empresa. Então, quando ele faleceu, ele cuidava apenas de uma compra de produtos do bazar de São Paulo. O restante da empresa já estava na mão dos filhos. E ele não centralizava. Então, por isso que eu digo até hoje que eu fiz um trainee na empresa de sucessão familiar não oficial. Porque eu passei por todos os setores. Porque o pai dizia o seguinte, olha, vocês os filhos têm 3 opções. Vocês podem só estudar, só trabalhar, ou os dois. Ou fazer trabalhar e estudar. Ou os dois. Essas eram as opções que o pai nos dava. Aí ele dizia isso, ele tinha como lema? Como lema. Então, isso fazia com que nós, irmãos, eu acho que um só dos irmãos resolveu só estudar, os demais todos trabalhar e estudar. Então, como eu não gostava praticamente de quase nada dos setores, eu acabei fazendo um curso. Porque eles diziam o seguinte, olha, se você gostar do setor, você me avisa, e se você não gostar, você me avisa também. É aí que eu quero chegar, porque você buscou, pelo menos é o que o Jorge, o nosso estimado Jorge Gomes, que é o seu homem de marketing aqui da cidade, o nosso hoje parceiro aqui da nossa RBA, foi meu mestre também lá na RSTV. Eu comecei fazendo televisão lá esporte, o Jorge era o nosso diretor lá. E vamos dizer que tenha sido um bom mestre, né? Você é um gringo querido, isso é um gringo querido. É um gringo querido. Com certeza. Aliás, a maioria dos gringos são muito queridos. Existe uma mas como os brasileiros também. Nem todo gringo gosta, mas a maioria é muito querido. Sem dúvida. Muito querido. Sem dúvida. Mas, veja bem, esse esquema muito familiar me chama a atenção porque você vai agregando, isso que você disse, eu fui querer fazer marketing sem saber o que era marketing. O Jorge me passava aí no release. O Vidal foi fazer marketing, pai, eu quero fazer, mas o que é isso? Eu não sei, pai, eu vou descobrir o que é. É verdade isso? É verdade. É verdade. Porque o pai pedia que, olha, se você gostava, você avisa, se não gostava, você avisa também. Então, eu passei por um trainee na empresa porque eu não gostava de nada. Mas eu lembro que em 1985, no ano que ele faleceu, em janeiro, acho que foi 84 ou final, início de 85, eu cheguei para meu pai e disse, olha, eu gostaria muito de montar o departamento de marketing na empresa. E ele me perguntou, legal, o que é isso? Eu não sei também, vou perguntar e vou atrás. Vou atrás para saber. Porque tinha uma imagem errônea, e era no começo, que marketing era publicidade apenas. Não tem nada a ver, né? Tem nada a ver. A publicidade é uma ferramenta do marketing, mas era essa imagem que se tinha. Era a imagem, e muitos se confundem ainda hoje. Exatamente, marketing é publicidade, e não é mais estratégia.
E eu fui buscar as informações e eu acabei me formando como estrategista de marketing 10 anos depois de estar no marketing. Então eu já estava tocando departamento de marketing, me formei depois. E hoje você é o diretor de expansão e de marketing. E de marketing. E de marketing, né? Mas você falou desse trilho que você foi passando esses setores dentro da empresa e você hoje está aqui também no estúdio, vendo a gravação do nosso programa, o seu filho, Vidal Long Neto. Isso. Ele passa hoje, os filhos de cada sócio desses que estão na empresa, passa por esses setores todos hoje. Hoje é norma, é regra hoje? É regra. Hoje não existe uma outra forma de um filho, de um sócio entrar na empresa que não seja por trainee de sucessão familiar. É um processo definido com a ajuda de professores de consultores, né? Claro. E este trainee são 3 anos que eles passam para a empresa por todos os setores. Desde padaria, açougue, limpeza de chão, escritório, enfim. Todos os setores, não que eles serão açougueiros, não que eles serão padeiros, mas que eles conheçam. Mas tem que conhecer, Tem que conhecer para que possam entender a empresa num todo. E nesse processo de sucessão familiar, nesses 3 anos, eles acabam definindo-se ou encaixando-se em algum setor que eles se identificam. E aí sim, eles ficam um tempo maior, o final do trainee, neste setor. E aí sim, tem que passar no trainee. Né? Tem que passar, né? E muitos filhos já estão lá dentro, desses 5 dos mais novos e o segundo mais velho? Já, estão na empresa? Já. Nós temos hoje 3, nós temos 3 sobrinhos e filhos que já fazem parte da empresa, do grupo, não mais como trainee. Tem o filho do João Batista, que é acima de mim, então tem a Juliana. Nós temos o filho do Zé Renato, que é o Bruno, a minha filha, Eduarda, e temos outros 3 em trainee. Meu filho mais novo, Vidal Neto, e aí outros 2 sobrinhos também fazendo trainee hoje. Então são 3 já finalizaram e 3 estão fazendo. Estimado, e a vinda para Rio do Sul? Mas vamos falar em Rio do Sul. Quantas lojas nós temos hoje no estado? Depois nós vamos falar em Rio do Sul, que Rio do Sul é um papo diferente, né? Um papo muito gostoso na época do nosso sempre prefeito Clóvis Guedes. Depois nós vamos falar sobre isso. São 16 lojas no estado. A maioria das lojas estão na Grande Florianópolis. E depois, fora da Grande Florianópolis, nós temos aqui em Rio do Sul, no Alto Vale, e temos em Balneário Camboriú. A gente definiu como centralização na Grande Florianópolis, mas já com o projeto de abrir para o estado, né? E o primeiro passo dado fora da Grande Florianópolis foi para Rio do Sul. Foi para Rio do Sul? Foi. Em 96? 96. 96, né? O Balneário foi depois? Foi depois. E existe perspectiva para outros lugares do estado? Sim. Existe um estudo já realizado pela Fundação Getúlio Vargas, que nós encomendamos, um estudo no estado, para nós conhecermos quais são as cidades que se identificam e que têm capacidade de ter uma loja da Rede Imperatriz. Então, é uma pesquisa com muitas informações, e a gente tem hoje esses dados todos, mas está em stand-by, porque não é o momento hoje Não é o momento. E o fator, um momento econômico, político, ético, que também falta muito hoje, né? Hoje é o momento de você ficar cada vez mais atento com a sua empresa. Atento com a administração, com os seus custos operacionais. Cuidar daquilo que tem. É isso. Cuidado que tem. Cuidado que tem e não botar esse passo lá na frente, porque... Vamos dar o passo quando a gente sentir que é viável. Que é o momento, né? O momento. Estimado, nós vamos ao nosso primeiro intervalo e nós vamos voltar depois e nós vamos falar da vinda para Rio do Sul. Maravilha. Que eu sempre chamo, com todos os problemas de enchentes, de Rio, Itajaí, problema de barragem, não barragem, BR-470, que eu estou aqui 17 anos. E quando eu vim para cá, eu dizia no primeiro, segundo programa, no terceiro, no quarto, estou dizendo quase todos os programas, que eu ia ficar aqui muitos anos e que eu iria viver mais 40, 50 anos e que não ia ver ela duplicada. E não vou ver ela duplicada. Vamos torcer que veja. Então, o Rio do Sul com seus problemas, mas eu sempre chamo de Cantinho do Céu. Nós vamos falar depois do nosso retorno, depois da nossa estimada Banda Chapéu Preto.